Bem, diz assim, 10:46, depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho mendigando. De vez em quando nós ouvimos, é bonito isso, quando o pregador estuda, vê até nomes da interpretação. Por exemplo, Timeu, esse nome quer dizer honrado. O Bartimeu era filho de um homem honrado. Onde eu ouvi uma pessoa falando assim, que essa história paralela, que é perigoso, vou te explicar por quê. Aí ele diz assim, que o pai dele era um general, mas que perdeu o posto, né, por causa da invasão de Roma, aquilo tudo. Bem, não vou bater as datas, não vou entrar nesse mérito. Por que é perigoso uma interpretação assim histórica? Aí eu contei um caso que vocês já ouviram, de um amigo. Eu estava falando do Natanael. Natanael, um dia Filipe chegou para ele, era amigo de Filipe. Filipe, o Natanael, nós achamos aquele de que as Escrituras dizem, que é Jesus o Cristo. De onde ele é? De Nazaré. Mas pode ver alguma coisa boa de Nazaré? Vem e vê. Quando ele se aproximou, Jesus, olha aí um israelita em quem não adora, não tem maldade nele. Ei, de onde você me conhece? Olha, antes que o Filipe te chamasse, eu vi estando você lá debaixo da figueira. Ele arregalou os olhos, ficou espantado, e ele falou, naquela hora que ele ouviu aquilo, ele disse, mas o senhor então é o rei de Israel? O senhor é o Messias prometido? Porque certamente era uma coisa entre ele e Deus. Ninguém mais saberia aquilo a não ser o próprio Deus, talvez uma oração. Aí eu contei para vocês que um amigo me ligou quando eu li essa mensagem. Ele falou assim, pastor Jaime, gostei da mensagem que você estava dando hoje a respeito, entenda bem, do Natanael. Você sabe a história, né? Do Natanael, sei, que está na Bíblia. Ele disse, não, que quando o Natanael era pequenininho, ele é do mesmo período de Jesus. O Herodes mandou matar todas as criancinhas daquela faixa de idade. Aí ele a mãe dele pegou o Natanael, porque para escondê-lo, ela escondeu ele debaixo da figueira. Então os soldados romanos não conseguiram achar. Entenda bem, e ali estava ele guardado debaixo da figueira. Quando Jesus falou, te vi debaixo da figueira, aí ele tomou, como é que ele sabe disso? A história é bonita, não é, irmão? Ele fala, é bonita, não é, pastor? Ele disse, onde está escrito? Já viu aquele silêncio? Pastor, esquece o que eu falei. Eu disse, também, está esquecido. É verdade, nós não podemos ficar, temos que tomar cuidado. Então, aqui fala que era Bartimeu, filho de Timeu. Timeu, o nome Timeu quer dizer honrado, era um homem honrado. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Reparem que eu sempre dou esse destaque aqui. A pessoa falou para ele, Jesus de Nazaré, porque certamente ele escutou barulho, muita gente passando, barulho. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Está passando por aqui Jesus de Nazaré. Ele disse, Jesus, filho de Davi, mostrando que ele tinha um conhecimento, já tinha ouvido falar de Jesus, porque ele fala aqui da ascendência humana do Senhor, que era de Davi, de Belém de Judá, que é totalmente diferente de Nazaré. Então, porque ele mostra aqui então um conhecimento, que ele já tinha ouvido falar de Jesus. Aí a Bíblia diz que aqui as pessoas tentaram repreendê-lo, e muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por quê? Quando você tem fé, você tem uma certeza. Primeiro, vamos ver 3 coisas rápidas. A fé vem por ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então vamos lá. De sorte que a fé é por ouvir pela palavra de Deus. Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e prova das coisas que não se vê. Então a fé é uma certeza, a fé é uma convicção, que a pessoa recebe ao ouvir a palavra, é um dom de Deus. Aí diz o capítulo 10, versículo 38, mas o justo viverá da fé, daquilo que ele ouviu de Deus, daquilo que a fé, que a palavra trouxe a ele, a certeza. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Quando você tem fé, você tem a resposta, você tem certeza. E tentaram calar, e disse, não, eu não vou parar, porque quando falaram comigo deste homem, quando falaram comigo de Jesus, nasceu em mim uma certeza, eu vou ser curado o dia que eu tiver um encontro com ele. Eu, quando comecei na igreja, quando eu fui batizado um rapaz junto comigo, um amigo de mocidade, mas o tempo passou, ele parou e eu continuei na obra de Deus, né? E aí eu fiz seminário, fui para a Bahia, da Bahia eu fui para Franca, né?
De Franca eu voltei, fui dirigir Pilares, né? E depois fui dirigir Madureira, a sede da igreja, que era lá na Estrada do Portela. E reencontrei esse rapaz. E ele falou comigo assim, aí eu dei uma mensagem sobre cura divina. E ele vivia à base de remédios, depressão forte, ansiedade, ansiolíticos. Ele disse, irmão Jaime, gostei da palavra que você pregou de Isaías 53, 4 e 5, que diz que nós fomos sarados pela fé de Jesus. Eu creio também. Eu vou parar de tomar um remédio. O que você acha? Ele disse, nada, amigo, para não. Pergunta ao seu médico. Quer dizer, ele não tinha fé. Quem tem fé tem certeza. E tem certeza, você vai procurar um médico? Não, bem, doutor, eu queria conversar com o senhor, nesse caso, né? Se for um outro caso, exames, pede novos exames e tudo. Você tem uma certeza. Ele não tinha certeza. Ele queria se basear na minha palavra. Isso não é fé. Ele queria se basear ali. O Bartimeu não. Ele estava certo que aquele era o seu dia. Mesmo para Bartimeu, não adianta, ele não está te ouvindo. Às vezes, as pessoas tentam nos calar também. Você está indo na igreja, isso não funciona, não adianta. O seu filho escolheu a vida dele. Parece que as pessoas se conformam. Chegam até a dizer assim, isso é vontade de Deus. Eu falei, a famosa frase, se for a tua vontade, nem sempre é aceita. Imagina ter um filho nas drogas, todo dia ser droga, todo dia dá trabalho. Eu oro para Deus, Deus, liberta o meu filho das drogas, se for a tua vontade. É bonito isso? Não é, não tem. A vontade de Deus já está revelada, que os filhos são herança do Senhor, que o fruto do ventre é o nosso galardão, o nosso troféu. Troféu quer dizer aquele que você tem prazer de falar dele, você tem prazer de anunciar. Talvez isso não está acontecendo com nossos filhos. Nós estamos até escondendo os nossos filhos. Quando alguém fala de filho, você até tenta mudar de assunto, mas temos que mudar essa história. Com o quê? Com oração. Mas como Bartimeu, temos que insistir. Temos que ser constantes. A Bíblia fala sobre isso. Se ele recuar, a minha alma não tem prazer. Ele não pode recuar. Paulo fala aos Colossenses, capítulo 4, versículo 2. Ele diz, perseverai em oração, velando nela com ação de graças. Ele não desistiu, ele ficou firme. Em Lucas capítulo 18, versículo 1, Jesus fala o dever de orar sempre, diz, e contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Então, não desanime, não se leve por ninguém. Cuidado com as pessoas que vão tentar impedir você de chegar perto da sua bênção ou tomar posse dela. Como? Com essas críticas. Não adianta, isso é besteira, isso é fanatismo da sua parte. Seu filho quer viver a vida dele. Não, meu filho é herança do Senhor. Não é assim mesmo. Eu falei para vocês que o adultério masculino, por exemplo, era muito aceito no passado. E até as mulheres antigas brincavam assim, venda as suas cabritas que meu bode está solto. Não é assim? Já ouviu isso acontecendo, né? Não é só fora de São Paulo e Rio, não, isso era normal em todo lugar. Eu era garota, estou com 65, faz 66 agora, entenda bem, eu ouvi muito isso. Quer dizer, era uma coisa aceita. Não, meu marido é mais de uma mulher só que sou eu. Só deve dizer, minha mulher é mulher de um homem só que sou eu. Tem que entrar em oração séria, entrar e quebrar todas as barreiras. Então, Bartimeu não desistiu. Bartimeu não retrocedeu, mesmo apesar de todas as pessoas. Não retroceda. O justo irá da fé. Aí diz e continua assim. E Jesus parando disse que o chamasse. Que bonito, ele conseguiu a atenção do Senhor. Que o chamasse. Chamaram o cego dizendo, tem bom ânimo, levanta-te que ele te chama. A palavra de Deus é para isso, é para levantar o homem. A palavra de Deus, ela nunca é para destruir o homem. João 3,17, a Bíblia diz que Deus deu seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, a palavra de Deus é sempre para salvar, para levantar o homem. Lembra de Cantares, capítulo 2, versículo 10. O meu amado fala e me diz. O que ele diz? Levanta-te. Então, a palavra de Deus é isso, é para levantar. Mas por que algumas pessoas ouvem a palavra e não se levantam? Tem muita gente que ouve a palavra, mas não consegue se levantar. Por que a pessoa não consegue se levantar? Diz assim, ele, Bartimeu, e ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Já preguei isso muito. Às vezes a pessoa não se levanta porque ela tem que se despir de algo. Ela tem que se desfazer de algo. E às vezes ela não consegue. Às vezes é sentimento, ódio, raiva. Vocês já ouviram o testemunho daquela senhora de Belo Horizonte que o missionário conta. Essa senhora, ela era jovem quando ela casou, muito mocinha ainda. E depois o marido, novo ainda, perdeu o juízo e arrumou outra mulher. E naquela época não tinha divórcio como hoje.
muito mais de 50 anos. Aí esse homem foi e arrumou com um médico amigo dele um laudo e internou a esposa no sanatório, no hospício, não, é um hospital de loucos mesmo. E aí depois ela contou o testemunho, falando: missionário, eu não era louca, estava no meio deles, eu via aquelas coisas, choque, aquele negócio todo, dopada, mas eu estava na minha consciência, eu sabia, tá? Eu sei que ela aconteceu um negócio lá e ela perdeu a audição de um ouvido até e tudo. Mas a família conseguiu tirá-la daquele lugar, ela voltou para a vida, se converteu e tudo. E ela passou de uma campanha de uma semana com um missionário, em que o missionário fazia em Belo Horizonte, muita gente sendo curada, e ela na oração colocava e nada com ela. Aí ela entendeu que ela tinha então que perdoar. E ela foi na oração e diz assim, olha o que ela fez na oração: ô Senhor, o meu marido, meu ex-marido eu perdoo, mas o médico não, porque ele é um profissional que fez juramento de salvar a vida, não destruir vidas. Ele fez tudo para destruir minha vida, ele eu não. E continuou. Até que no último ou penúltimo dia, o missionário que conta, que foi com ele, aí ela foi, levantou os olhos assim: tá bom, senhor, perdoa esse médico também. Na mesma hora entrou um vento no ouvido dela, ela voltou a ouvir. O que aconteceu? Ela tirou a sua capa. Tira a capa. Eu não sei o que está atrapalhando você. Às vezes é como eu falei, às vezes sentimento. Às vezes até um sentimento, entenda bem, não estou dizendo que seja por causa de alguém pecaminoso. E às vezes até um pecado não confessar, porque não existe perdão, redenção, entenda bem, sem confissão. Pecou, o pecado tem que ser para ele, vai existir, ele vai ficar contigo, enquanto não houver a confissão para Deus e a quem você ofendeu, a pessoa está presa a ela. E a pessoa não consegue se levantar, tem que jogar a capa fora. E tem coisas que chega até engraçado. Eu contei de um irmão que já foi para a eternidade, a esposa dele ainda está na igreja. Eu posso falar que ele deu o testemunho na época. Ele falou: pastor, eu dei uma mensagem como esta, e ele disse assim: na hora que você falou, eu cutuquei minha esposa, eu falei: já sei qual é a minha capa. Ele tinha um barzinho em casa, era um barzinho só de miniaturas, de garrafas de bebida, cachaça, uísque, tudo que você podia pensar, ele tinha ali. Era uma coisa que ele levava com ele lá. E quando entrava na casa dele: pastor Jébio, eu não bebia, que eu sou de Jesus, e nem dá para ninguém beber, mas aquilo ali era um troféu para mim. Todo mundo era coisa bonita. Quando você falou aquilo, eu disse: é a minha capa. Eu fui e joguei tudo fora aquilo. E a vida dele, não estou mandando você jogar nada fora. Quem mandou ele jogar a capa fora? Entenda bem. Alguém mandou? Não, foi Deus que falou, foi inspiração. Então, a inspiração é aquilo que nasce dentro de você. Você age sabendo que foi uma coisa dada por Deus. Você tem que verificar. Qual é a capa? Josué estava numa batalha. Josué perdeu a batalha, não entendeu. Josué tinha vencido Jericó. Tinha obtido uma grande vitória. Era uma cidade murada, uma cidade fortificada, que era intransponível aos olhos humanos. Mas aquela caiu de uma maneira milagrosa. 7 voltas, na 7ª, tocou as trombetas, tudo caiu. Mas lá em Josué, capítulo 7, Josué provou a derrota. Por que ele provou essa derrota? Olha aí, pessoal. Já ouviu alguém falar? Tinha um crente antigo, sempre que eu falei, ele fala assim: fala Deus. E prevaricaram os filhos de Israel no anátema. Quer dizer, fizeram uma coisa que não deveria ser feita. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabedi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou do anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Enviando, pois, Josué de Jericó alguns homens a Ai, que está junto a Bet-Aven, da banda do Oriente de Betel, falou dizendo: subi e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens e espiai a Ai. E voltaram a Josué e disseram: não suba todo o povo, suba alguns 2.000 ou 3.000 homens a ferir a Ai. Não fadigues ali a todo o povo, porque poucos são os inimigos. Assim subiu lá do povo alguns 3.000 homens, quer dizer, ele mandou o máximo, né? O máximo que ele ouviu. Os quais fugiram diante dos homens de Ai. E os homens de Ai feriram deles alguns 36, e feriram desde a porta até Sebarim, e feriram-nos na descida, e o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Aí o Josué faz uma oração que eu faço, você faz. Deus, por quê? Ele começou a dizer: o Senhor nos fez passar Jericó, o Senhor nos fez passar o Jordão, o Senhor nos deu grandes vitórias, agora o Senhor vai nos entregar na mão dos amorreus, como se fosse Deus fazendo isso. O que eles vão dizer do teu nome? Senhor Deus, eu não entendo. Deus, entendeu? Olha para mim.
puxãozinho de orelha nele, versículo 10. Então disse o Senhor a Josué: levanta-te. Olha, a palavra de Deus é para você levantar. Por que estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e até transgrediram o meu conceito que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema. Quer dizer, anátema é coisa que Deus condena, quer dizer, tomaram daquilo que eu condeno. Ele disse, e também furtaram ouro e prata, porque já viu, um abismo chama outro abismo. Você vai entender isso já já. E até debaixo de sua bagagem o cero. Pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos. Viraram as costas diante dos seus inimigos, porquanto estão amaldiçoados. Não serei mais convosco, se não desarraigardes o anátema do meio de vós. Levanta-te, santifica o povo, e diz, santificai-vos, porque assim diz o Senhor, Deus de Israel, anátema no meio de vós, Israel, diante do vosso inimigo não podereis suster, até que tireis um anátema do meio de vós. Somos nós. Se temos alguma coisa que Deus condena, você não vai conseguir se levantar. Você ouve a voz. Então Bartimeu, ele ouviu a voz, se levantou. Mas repare, antes de se levantar, ele lançou de si a sua capa, ele tirou. A pessoa ouve e não se levanta, porque ela tem que jogar uma água fora, jogar o ódio fora. Não importa de quem é, entenda bem, não importa, você não vai ficar morrendo com o veneno dos outros, joga isso fora. E ele então vai mostrar, aí começou a mostrar nação por nação, até que ele chegou, já ouviu falar no dito cujo? Ele chegou até lá. Então diz assim, versículo 25, chegar lá direto já, diz assim, e disse Josué, por que nos turbaste? Eu pulei aqui, desculpe, que eu pulei bastante. É versículo 20, desculpe. E respondeu Acã a Josué e disse, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. E fiz assim, e assim, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica, e 200 ciclos de prata, e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos. Cobicei-os e tomei-os, e eis que já estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Volta um pouquinho aqui para você entender o que Deus falou. Versículo 11, Israel pecou, e até transgrediram o meu conceito que eles tinham ordenado, e até tomaram do anátema, coisa que eu condeno. Aquela capa babilônica era uma capa condenada, e até furtaram, aí ele furtou ouro e prata, quer dizer, ele apanhou, tudo ele fez ali. O que ele fez ali, ninguém viu, mas Deus viu. E aquilo ali foi a causa, entenda bem, da tragédia para Israel, porque eles não conseguiram vencer a pequenina cidade, tão pequenina quanto o nome, o nome é Ai, a cidade também era pequena. Você vê que os espias falaram, Josué, manda 2.000 ou 3.000 homens. Eu gosto de aqui destacar que o Josué era de Deus, mas ele errou aqui. Onde que ele errou? Que ele não consultou a Deus. É como, você vê só, como foi o caso do Abraão. Abraão era de Deus? Era. Mas quem mandou o Abraão, entenda bem, ter filho com Agar? Foi Deus? Não, então as pessoas começam a tomar decisões na vida sem a direção de Deus. O Josué era de Deus, mas era costume deles espiar. Josué foi um espia. Lá no Números capítulo 13, ele foi um dos 12, junto com Caleb e mais 10, um era de cada tribo, que foram espiar a terra prometida. Então eles tinham esse costume, mas não consultaram a Deus. Como Abraão não consultou a Deus, posso ter filho com Agar? O Senhor era costume deles, mas não era a direção de Deus. Então, cuidado. Muita gente, o erro dele não é um adultério, entenda bem, não é uma desonestidade, não é um vício. O erro dele é não falar com Deus, é não apresentar a Bíblia. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, quer dizer, entrega aquela situação, apresenta aquela situação a Deus, confia nele. Deus, me dirige então. Quer ver como pouquíssimas pessoas fazem isso, né? Vai fazer isso aqui. O Joãozinho gosta da Mariazinha. Como é que o Joãozinho ora para Deus? O que ele fala? Deus, estou gostando da Mariazinha, não deixa nada dar errado, não deixa nada impedir, não é mais ou menos assim? A Mariazinha fala, Jesus, estou gostando do Joãozinho. Jesus, estou gostando da Mariazinha. Mas o Senhor que sabe de todas as coisas, se não for, deixa acontecer, não dá, porque deu tudo errado. Duvido que alguém ore assim. Até emprego, né? Sou Deus, esse emprego parece ser bom, parece ser realmente o local melhor. Mas o Senhor sabe o amanhã. E eu contei do caso do irmão que foi convidado a ganhar 3 vezes mais do que ele ganhava. Vocês já ouviram isso aí? Um engenheiro, quase 4 vezes.
Ele disse, pastor Germe, nem perguntei nada para Deus, já falei que para mim já era a resposta de Deus. Tempo depois ele saiu do emprego, que não tinha, a empresa não ficou no mercado, o mercado não absorveu aquela empresa. O que ele teve que fazer? Sair de lá. Até o próprio amigo, que tinha dado o lugar para ele, pediu, não dá para te pagar. E ele teve que voltar para a antiga empresa. Então, nós temos sempre que consultar Deus. Esse foi o erro de Josué. Vamos voltar numa mensagem. Então Josué tirou a capa, e se você ler o capítulo 8, foi uma vitória estrondosa, que envergonhou o inimigo. O inimigo era pequeno, mas era preparado para a batalha. O inimigo era pequeno, mas feroz, né? Aí voltando aqui para o número 50, ele lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Então veja se tem capa. Se alguma coisa você tem que jogar fora, que está atrapalhando o seu, você tem toda a capacidade de ser uma bênção, você tem tudo para dar certo, mas talvez não está dando, porque tem que ver se tem capa, que tem que ser tirado. Aí vamos continuar, 51 agora. Ele diz, e Jesus falando disse, que queres que te faça? Tem gente que nessa hora pegaria a carona, hein? Já que o senhor mandou pedir, eu quero uma casa não sei onde, quero o carro tal. Não. Paulo fala aos Filipenses 4,19, que o nosso Deus, segundo as suas riquezas, há de suprir o quê? Necessidade. Qual era a necessidade dele? Ver. Ele precisava disso. Ele queria, entenda bem, ele disse, Senhor, que eu tenha vista, o cego disse. Jesus disse, vai a tua fé. Não foi a fé de ninguém não, meu irmãozinho, não dependa da fé de ninguém, aprenda a ter a sua fé, aprenda a confiar plenamente em Deus, a ter a sua fé, e isso é muito importante para nós, a pessoa ter a própria fé dela. Lembra lá atrás? Ô Bartimeu, não adianta, ele não está te ouvindo, ele nem vai te ouvir. Bartimeu não ouviu aquelas pessoas, ele ouviu o que estava no coração dele. Não, hoje é o meu dia. Ele insistiu, ele foi valente, ele ficou firme e a bênção chegou para ele. A mesma coisa, a tua fé te salvou. Aí logo viu, recebeu a bênção, podia voltar para Jericó, não, e seguiu a Jesus pelo caminho. O missionário R.R. Soares, ele diz, um milagre é o início de uma vida de milagres. A pessoa para, não, continue servindo a Jesus. Agora Bartimeu, que era uma testemunha, imagine quantas vezes ele falou isso para alguém. Ô Bartimeu, você não era cego, rapaz, mas eu encontrei, estou seguindo Jesus agora, foi ele que me curou, eu entendi que ele tem mais ainda, ele tem a vida eterna para mim, quer dizer, ele passou a seguir a Jesus. É o que temos que fazer, ensinar as pessoas não só a serem curadas, mas seguirem a Jesus, porque aí ela vai para a eternidade, ela vai para o céu, vai para o paraíso, que é a maior bênção que nós temos, que é a vida eterna. Provérbios capítulo 26, versículos 2 e 20. Provérbios 26, capítulo 26, versículos 2 e 20. Como pássaro no seu vaguear e como andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. Tem que ter, tem que verificar. Qual é a causa? O que está acontecendo? Entenda bem, temos que verificar. Repito, às vezes não é pecado como nós achamos pecado, né? Veja o caso do Josué. Nós sempre culpamos o Acã, foi o Acã, mas se Josué tivesse falado com Deus, tivesse orado, Deus, os espias me deram esse relatório, 2, 3 mil homens, é assim? Aí não consultou. Abraão não consultou a Deus, às vezes não consultamos, porque achamos, como se tem um caso do cotidiano de um amigo, que ele não falou com Deus, veio do trabalho, ele saiu de um trabalho para outro para ganhar mais, e a empresa durou só 3 meses, só ele perdeu a vaga, depois teve que, tempos depois ele voltou para a antiga empresa, por misericórdia. Então, às vezes o erro é esse, então tem que ver qual é a causa, às vezes é essa, às vezes falta de entendimento e às vezes a capa que tem que ser tirada. Aí vai falar isso agora no versículo 20, sem lenha o fogo se apagará, sem lenha o fogo se apagará, basta para nós. Então tira a capa, tira a lenha e o fogo apaga. Como é que conseguimos fazer isso? Vamos lá, entenda para 1 aos Coríntios, capítulo de número 11, versículo 28, mensagem da ceia. Diz, examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba desse cálice. Bem, você tem que se examinar se você não vê, mas se você vê, você já tem que tirar, você já sabe que tem. Mas, às vezes nós não percebemos, então temos que começar a nos examinar. Nós não vamos ao médico, para quê? Para o médico nos examinar, contamos para ele como é que está, ele vai escutar, geralmente, vou falar por mim assim, né?
a idade, ele manda fazer, todo ano tem que fazer. Aí ele bate, ele vê o bater do coração, aí ele vai lá, mexe assim na sua perna assim, afunda assim para ver se vai voltar rápido, né? Ele está vendo lá se tem problema de circulação. Ele vê umas coisas que eu estou notando que ele fala, coloca o dedo aqui, não sei mais o que, aí passa aqueles exames de rotina, está examinando. Ele manda fazer o quê? Manda fazer a esteira, que é o ergométrico, geralmente, às vezes intercala entre um e outro. Manda fazer um ecocardiograma e, às vezes, se ele vê alguma anormalidade, manda fazer mais exames. Aquele exame de sangue, de rotina, ver como está a glicose, ver como está o colesterol, as vitaminas, né? Aquela coisa, as enzimas do fígado, dos rins, como é que está funcionando, aquelas coisas normais. Então, ele está me examinando para ver se tem, mas tem hora que não. Eu já tenho que falar para ele, doutor, surgiu um caroço aqui em mim. Doutor, eu tenho tido uma dor muito forte aqui do lado. Ele já vai ser mais específico. Eu tenho que falar para ele, eu tenho uma dor aqui. Aí ele vai me examinar para a causa dessa dor. Eu tenho sentido uma dor forte aqui, um exemplo, né? O meu pé está inchado. Do nada assim, olha, eu não bati nada, quando eu vejo meu pé está inchado, né? Isso aqui. Aí ele vai pedir outros exames. Você tem que se examinar. E esse exame não pode ser feito só na Santa Ceia, pessoal. Nós temos que nos examinar todos os dias. Eu falo, você se examina ali para câncer, vai tomar banho, geralmente toma, né? O pessoal toma um banho, você faz a higiene, quando você sai de casa, você se examina, você olha no espelho, né? Se não ficou alguma coisinha escondida, né? Não é verdade? Um pouquinho da pasta de dente já aconteceu com você, né? E tem o homem, então, quem tem barba, bigode, tem que olhar bem se tá. Mesmo você que não tem barba, como eu, assim, uma vez está para nascer um pouquinho, fica um pouquinho da pasta, tem que limpar bem, tudo isso. Então você tem que se examinar. E se examinou, achou, versículo 31. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Quer dizer, achou algo errado, se julga, Deus, eu não posso andar com isso. Deus, eu não posso andar com isso. Hoje eu vi, eu costumo dizer que você consegue se examinar mais no espelho, na palavra de Deus, que é o nosso espelho. Se eu ouvo a pregação e diz, puxa, mas eu estou com isso, como agora, a capa, peraí, eu estou carregando uma capa, porque eu tenho um ódio, eu tenho uma bronca, eu tenho uma tristeza com meu pai, com a minha mãe, ex-marido, ex-esposa, porque não tem ex-pai, né? Nem ex-mãe, nunca vai ter. Você pode ter padrasto, madame, mas não tem ex-pai, não adianta, ele nunca vai ser teu ex-pai, não existe. Não existe alguém que fala assim, quem é aquele cara ali? Meu ex-pai. Já ouviu alguém falar isso? Já? Não tem, não existe. Se falar, assim, amigo, você está doido, você está maluco? Não, ele não é meu pai, não. Ele é teu pai, você pode não considerar, mas ele é. Não existe ex-pai como não existe ex-filho. Quem é esse cara? Meu ex-filho. Minha ex-filha? Não. Até que mesmo que, eu já falei sobre isso, até que tenha sido adotado. Uma vez eu participei de um processo de adoção e a pessoa lá da vara da infância, e disse assim, olha, nesse momento a fulana de tal sai e agora entra. Eu disse, não, ela sempre vai existir. Não, mas eu disse, não, tudo bem, eu entendo a parte burocrática, só que quer dizer. Mas essa aqui sempre vai ser a mãe biológica. Esses aqui sempre serão os pais adotivos, entende? Mas essa aqui nunca vai deixar. Se um dia ele encontrar com ela, ou se alguém fizer uma referência a ela, você conhece a fulana de tal? Aí ela vai dizer assim, sim, é minha mãe biológica. Ele não pode dizer, não, é minha ex-mãe. Não vai dizer isso. Não existe esse termo. Não existe. Então, você também agora, como filho de Deus, se examine, para você então se julgue e não deixe o outro julgar. Não, Deus, eu não estou agindo como filho de Deus. Eu estou guardando uma mágoa, eu estou guardando um ódio, eu estou com uma tristeza no meu coração. Ou eu tenho feito isso, Deus, eu tenho praticado. Pronto, se examine, se julgue. Aí você não vai ser julgado de maneira alguma. Agora, veja o que ele vai falar, que é matéria nova. 32, ele diz assim, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor. Quando é que é isso? Não está falando do juízo final. Não, está falando de agora. Quando a igreja que Deus não está podendo nos atender. Quando houver a capa, você não se levanta. Deus falou pelo profeta Isaías, Isaías 59. Só um culto só que eu dei essa palavra hoje. Ele diz assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, surdecido, para não poder ouvir. Mas, versículo 2, diz assim, versículo 2, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu horror de vós para que não vos sou. Deus não está podendo te ver, não está podendo te ouvir, porque o pecado faz isso. Então, se tem pecado, se julgue, joga a capa fora. Quer dizer, tira aquilo ali. Quando o Acã não se julgou, ele foi julgado. Só que ele é símbolo, ou vamos dizer assim, figura do juízo final, que aí ele foi destruído.
Nós não, nós somos filhos. Então, quando nos julgamos, nós somos repreendidos. Quando Deus nos julga, Ele está nos repreendendo. Não vou poder te atender. Não vou poder, até que você se faça como Abraão, se prostre aos pés dele. Como você faça como Davi, que se humilhou diante de Deus. Aí Deus faz com que a glória da última casa seja até maior. Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então, hoje você está ouvindo a voz de Deus, faz o que a Bíblia está mandando para você. O que ela está falando ao seu coração, você deve passar à frente. Aqui mesmo, na 1 aos Coríntios, no capítulo 11, eu dei o versículo 23. O quê? Que eu estou dando para vocês hoje. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Eu não busquei, eu não li, Jesus está aqui, sabe isso. Eu não li nenhum livro, não, para pregar, não que seja errado, mas foi da Bíblia. Quer dizer, eu recebi do Senhor. Do Senhor. Às vezes as mensagens do missionário que ele coloca, pega uma partinha dali e dali eu vou. Então, nós temos que passar para a família o que recebemos. O que você está recebendo aqui é para você praticar, para que a sua família veja. Agora você não pratica. Vamos que você não saiba, um exemplo só, que você está aqui e o seu pai está lá atrás, ou está escutando a mensagem. Ou seu marido, a sua esposa. E ele vai dizer assim, mas ele não vive nada disso que ele está pregando. Até hoje ele não fala comigo. Até hoje ele não consegue. Eu ligo para ele e ele não me atende. Porque você ainda está com a capa ainda. Você ainda está com a capa. Tem que jogar essa capa fora. Por favor, não quero de maneira alguma me intrometer na vida de vocês. Mas estou dando um recado. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Pensa bem agora se a sua família estivesse ouvindo essa mensagem. O que você poderia dizer? Será? E tem coisas que ninguém sabe, está só no coração da pessoa. Mas a pessoa deve se examinar. Examine se o homem é assim mesmo. Não, Deus, eu estou olhando aqui, eu realmente tenho que me acertar, eu tenho que colocar minha casa em ordem. Aí você vai vencer. Aí você pode ter certeza que Deus vai ser contigo, você vai olhar o que você vai receber, vai praticar o que está ouvindo e você vai ser muito abençoado mesmo. É isso que Deus quer para você, pode ter certeza. É dessa maneira que nós conhecemos Jesus. É dessa maneira que nós examinamos as Escrituras. Terminando, Tiago, capítulo 1. Tiago é depois do Hebreus. Temos hoje Hebreus, Tiago 1. O versículo é o 22, mas eu vou ler um pouquinho mais. Ele diz assim, versículo 19 em diante, tá? Sabei isso, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardinho para falar, tardinho para se irar. Não fica zangado com a mensagem, não. Então você diga, você não pastor Jaime fala porque ele não está no meu lugar. Eu brinco com você e diz, nem você no meu lugar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Já aprendi isso. Não adianta. A ira do homem não vai fazer Deus se manifestar. Não adianta ficar com raiva, isso não funciona. Pelo que rejeitando toda a imundícia e acúmulo de malícia, recebei com mansidão o quê? O quê? Palavra em voz enxertada. Quer dizer, o que Deus quer estar colocando, porque a palavra de Deus é Deus conosco. A palavra de Deus é a natureza de Deus, é a vida de Deus. Deixa essa vida entrar em você. Se essa vida entra, a vida errada sai. Não é o pecado só não, que sai também. Mas sai mágoa, sai ressentimento, sai dúvida, sai medo. Tudo isso vai saindo. Quando eu tenho todo culto, parece que eu abro um parênteses aqui para contar, para falar. Você sofre com depressão, pânico, maus pensamentos, ansiedade? Nunca esqueça, a palavra foi enxertada em você. Qual? Que nós temos a mente de Cristo. Lembra de 1 aos Coríntios 2,16. 1 aos Coríntios 2,16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente. Então, sempre que aparecer alguma coisa na mente, seja pensamento, vamos dizer, imoral, sujo, amaldiçoar, mas sem ficar brigando assim, não, está amaldiçoado esse pensamento. Por quê? Porque eu tenho a mente de Cristo. Mas quando vier aquela perturbação, que vai acontecer uma loucura, que você vai fazer uma loucura, que você vai perder o controle da sua mente, você simplesmente se mantém calmo e diz, está amaldiçoado esse pensamento, cita, porque eu tenho a mente de Cristo. Essa palavra foi enxertada em você. Como também alguém te fere, alguém te humilha, alguém te machuca, alguém te xinga, aí a ira nasce. Não, você rejeita. Por quê? Porque a palavra foi enxertada. Você rejeita essa imundícia que foi enxertada. Não, a minha luta não é contra a carne e o sangue. Eu não vou ficar com raiva dessa pessoa, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha esposa, do meu filho, da minha filha, porque a minha luta não é contra a carne e o sangue.
A palavra foi enxertada. Quando ela é enxertada, você resiste. Está dizendo para nós aqui, pelo rei de toda imundícia e acúmulo de Maria, receber com mansidão. Deus me ensina, eu quero aprender. Eu quero ser o homem que o Senhor quer que seja. A senhora diz, a mulher que o Senhor quer que eu seja. Né? Vai funcionar. Ele diz assim, a qual pode salvar a vossa alma. Coisa séria, hein, pessoal? Salvação está aqui. E sede, aí o nosso versículo, e sede o quê? Cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falso discurso. Não é um discurso falso para você, porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão, lembra que eu falei? Que contempla ao espelho o seu rosto natural, porque se contempla a si mesmo, e foi-se, e logo esqueceu de como era. Não esqueça o que Deus fez, aqui está o teu retrato, é aqui que você tem que ser, você tem que se identificar dessa maneira, e você vai vencer. E chegou a hora da oração, vamos orar? Fiquem de pé, por favor. Primeiro, aquele convite tradicional, porque a sua alma está debaixo da minha autoridade espiritual hoje. Você que está pela TV, está escutando na rádio numa madrugada aí, né? Aliás, se você não escuta a nossa rádio, você pode fazer o aplicativo da nossa rádio. É gratuito, fica no seu celular, se onde você estiver, escuta, abaixa o aplicativo da nossa rádio que você vai gostar, tá bom? E aqui em São Paulo, 106,9 e AM 700, tá? Então, você que está escutando a rádio numa madrugada, você não convidou Jesus para entrar? Convide. Creia no seu coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Creia no coração que Ele ressuscitou dentro de morte. Diga para Ele, me salva. Amigo, a vida é rápida. Aqui não tem outra vida, não. Ainda que alguém diga que você vai voltar para ser aperfeiçoado. Então, Jesus, desculpe a expressão, foi um bobo na cruz. Não, Ele pagou pelo nosso pecado, não temos que lugar para nenhum para pagar por pecado, não temos que voltar em outra vida. A Bíblia é clara, ao homem foi dado o direito de morrer somente uma vez, vindo depois de seu juízo. Não caia na lorota do diabo, não. Hoje, toma uma pensão, Jesus me salva. Tem que crer no coração que Ele morreu pelos teus pecados, pelos pecados de todos os homens, e que Ele venceu a morte e o inferno, para quê? Para não conhecermos nem o inferno nem a morte. Quando fechamos os olhos aqui, já estaremos na glória. Fecha os olhos. Pai, muito obrigado pela vida eterna, pela salvação. Antes de orar pela nossa família, de dobrarmos os joelhos, nós queremos colocar nossa vida no teu altar. Quem ainda não colocou, coloque agora. Jesus, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador. Você tem que crer no coração que Jesus morreu pelos seus pecados. Você tem que crer no coração que Ele ressuscitou dentre os mortos. Diga para Ele, me salva, Ele vai te salvar. Quem já tem a salvação, diga, Jesus, não me deixe perder a salvação. Onde eu errei, Jesus, onde eu tenho errado, de maneira consciente ou inconsciente, o Senhor tem misericórdia de mim, e Ele está tendo misericórdia de você. Esse é o nosso Deus, bondoso e misericordioso. Agora você vai pegar a folha da campanha, apresenta para Deus, isso, e diga a Deus, apresenta a folha, diga, Senhor, esta é a minha família, por ela agora eu vou dobrar os meus joelhos. Dobre os joelhos, isso, alguém já disse, o homem vence quando dobra os joelhos diante de Deus. Dobre diante do Senhor, isso, não é diante de outra coisa, não diante dos homens. Aí você vai interceder. Você vai citar o nome da pessoa da família que tem problema, o problema que ela tem. Deus, o fulano está doente, cita. O fulano está enfermo. Aí cite o problema da pessoa. Cita Jesus. Alguém está no tratamento de câncer. Meu Deus, alguém está na hemodiálise. Alguém está no tratamento cardíaco, uma cardiopatia grave. Alguém passou por uma cirurgia, vai passar. Aquela senhora, Deus, que fez o transplante de medula, que a medula pegue logo, Deus, mostrando que a recuperação seja antes do prazo estipulado. Eu creio em Ti. A pessoa que o câncer se espalhou com metástase, Deus mostra para ela lá, ela está em casa, aquela senhora. Deus, aquela que veio na igreja e falou comigo que o câncer tinha se espalhado, mude a história dela. Muda a história de alguém que nós nem conhecemos, mas sentimos no coração de orar por essa pessoa. Eu oro, Deus, pela pessoa que está no tratamento hepático, está na fila de um transplante. Eu oro pela pessoa que está numa cadeira de roda, pessoa que está com o joelho todo inchado, pessoa que está para amputar uma perna, que tem diabetes, tem má circulação. Nós oramos, Senhor, por uma criança no hospital com uma bactéria muito séria, por aquela senhora que convulsionou esta noite. Meu Deus, aquele jovem que também, Senhor, a boca entortou e foi para o hospital, era suspeito de derrame, foi descartado o derrame. Estão pesquisando o que é, investigando. Mostra a Deus, não há nada oculto diante de Ti. Oramos pela pessoa com demência, oramos pela pessoa com Alzheimer, oramos pelo jovem que sofre com depressão, com crise de ansiedade. Muda essa história, ele tem a mente de Cristo, ele vai confessar isso. Entra, Senhor, onde tem uma pessoa muito perturbada, vendo vultos, ouvindo vozes, escutando
passos, Deus, se sentindo como uma louca, como uma maluca, entra agora na vida de um alcoólatra, que de dia e de noite pega o copo da bebida, de dia e de noite, Deus, é debochado, é escarnecido pelos outros, todos os dias é o pinguço, o filho da fulana, o marido da fulana, a filha da fulana, bebe, pinguço. Deus, muda essa história, muda a história do dependente químico, aquele que está no vício da maconha, da cocaína, do crack, alguma droga sintética, alguma praga que aparece por aí, outro está no vícios, Deus, de pornografia. Entra, Deus, aquele que está gastando dinheiro naquilo que não é pão, entra, Senhor, entra onde tem um homem no adultério, um homem de enfeitiçado, de cabeça virada, com uma amante, uma mulher que virou a cabeça por outro homem, uma amizade no trabalho. Meu Deus, entra com fogo para desfazer o trabalho de feitiçaria que foi feito para separar o casal, o trabalho que foi feito para destruir a família, fazer o homem ter nojo da mulher, a mulher ter nojo do marido, trabalho feito na linha da morte para matar uma pessoa, deixar a outra viúva e a pessoa que fez a feitiçaria casar com ela. Nós desfazemos esse trabalho agora. Vai entrando, Deus, com teu poder, vai passando, Deus, agora naquele homem que fez uma cirurgia de câncer de pele na cabeça. Deus, que a recuperação seja completa agora. Entra, Deus, o Senhor está fazendo coisas lindas. Entra, Deus, onde também tem desemprego, tem amarração financeira. Eu orei por uma pessoa que tem um dinheiro grande para receber de uma herança e não consegue, um dinheiro, Deus, que é dado como perdido para muitos, mas o Senhor é Deus. Vem, Senhor, o propósito está no coração dele, o propósito está no coração dela. Estenda as tuas mãos, Deus, para cada família, estenda as tuas mãos para cada lar, mude a história desta casa, mude a história dessa família, Senhor, a família salva, a família que tem pessoas na idolatria, que tem pessoas na feitiçaria, em filosofias religiosas, na incredulidade, mas hoje nós estamos aqui sem recuar, porque o justo viverá da fé, e se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. O Senhor disse: não recue, não retroceda, a bênção está contigo, a bênção está sobre a sua família. Eu uno a minha fé com a sua fé agora, para quebrar o feitiço, quebrar o domínio das trevas, quebrar o poder do inferno, paralisar no nome de Jesus. Isso mesmo, é Deus operando agora.